Vamos falar um pouquinho de modo panorâmico a respeito do judaísmo, sob a perspectiva conservadora, evangélica, do Instituto Cristão de Pesquisa, na obra A Série Apologética, volume 4. E aí, o termo judaísmo, ele se deriva da palavra Judá, para todos os propósitos práticos, pois Judá tornou-se a nação de Israel. Então, os termos judeu e israelita tornaram-se intercambiáveis. Isto posto, o termo judaísmo veio a designar tudo quanto diz respeito a Israel, a história judaica, a sociedade judaica, a sua forma específica de governo, teocracia, e as crenças e costumes religiosos fazem parte do que se chama judaísmo. Dentro do próprio judaísmo desenvolveu-se todo um conjunto de ideias filosóficas, embora o judaísmo não fosse especificamente uma filosofia. Com o grupo de fiéis espalhados pelo mundo todo, e sempre na berlinda de movimentos históricos dramáticos, o judaísmo é berço das mais importantes tradições religiosas, cristianismo e islamismo. Pela primeira vez na história, revela-se e constitui seu próprio povo, falando com ele por intermédio de líderes e profetas, cujas palavras ecoam vivas e atuais. 5 deles têm importância fundamental: Abraão, que obedeceu à ordem de deixar tudo e partir para a terra prometida. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Tornando-se assim pai do povo escolhido. Os patriarcas Isaque e Jacó, este que é Jacó, pai das 12 tribos de Israel, Moisés, instrumento da aliança feita no Monte Sinai, que introduziu a lei, e Davi, o líder, o guerreiro, o rei, né? Davi praticamente é o herói, né? Herói do povo de Israel. As origens do judaísmo. Historicamente, o judaísmo veio à existência quando foi firmado o pacto abrâmico, e desde o começo o judaísmo foi uma religião revelada e não uma religião natural ou filosófica. Acredita-se ser descendente de uma tribo que viveu em Canaã, englobando atualmente a maior parte de Israel, Jordânia e Síria. Os judeus creem ser descendentes de Abraão, com quem Deus fez uma aliança e prometeu-lhe uma terra, da qual jorrasse leite e mel. Embora os judeus jamais tenham sido, em todo o registro histórico, os únicos donos do território, a terra permanece crucial para a sua autorrepresentação. A partir do chamado de Abraão para ser o pai de uma nação particular, a Palestina, a qual constituíra a terra prometida, Deus revelou uma mensagem na história que se destinava a tornar-se aplicável universalmente a todas as nações e todos os povos. Vemos em Deuteronômio 26, versículo 5, que a nação de Israel, formada pelo povo judeu, veio a ser grande e poderosa, cumprindo-se assim a promessa de Deus a Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 1, na origem do judaísmo, de que dele sairia uma grande nação. O judaísmo é uma religião monoteísta, assim como o islamismo e o cristianismo. E tanto que o Shema judaico, ele fala o quê? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. É bem provável que o clã que se tornou no povo israelita foi subindo do politeísmo para o enoteísmo e daí para o monoteísmo. Veio a ser o conceito central do judaísmo: não há Deus fora de Yahvé. Através da história, os judeus resistiram muitas vezes com suas próprias vidas à diluição ou modificação dessa ideia sublime. Nós cristãos nos consideramos monoteístas, mas aos olhos deles somos considerados politeístas, pois apreciamos e cremos na Trindade, porque na cabeça do judeu a Trindade é um triteísmo e não um monoteísmo. E aí o monoteísmo autêntico e inflexível
é uma proposta profundamente enraizada e evidente por si mesma para os judeus. Sendo a pureza do monoteísmo judaico um selo de autenticidade de fé, o judaísmo se recusa a adorar Jesus, não somente devido ao seu repúdio à doutrina da encarnação, mas também devido à sua resistência desafiadora a toda e qualquer tentativa de atribuir qualidades e honras divinas a meros mortais. E aí, pensando na questão, né, da compreensão da lei, ou da Torá, ou do Pentateuco, os judeus são muitas vezes descritos como o povo do livro, porque baseiam suas vidas na revelação de Deus na Torá. A Torá são os 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, que além da história, contém 613 mandamentos ou obrigações. Nos livros encontram-se leis, rituais, regras de higiene e leis morais. Para os judeus, as leis fazem parte de uma revelação da aliança com Deus. Como seu povo escolhido, eles devem observá-las integralmente. São bem interessantes os capítulos da moral judaica referentes à família, ao matrimônio, o papel da mulher na sociedade. O que, porém, se distinguem na moral judaica são a sede e fome de justiça que satisfaçam as exigências dos homens. A lei mosaica predominava em Israel, para tanto havia necessidade de uma estrutura eclesiástica. No começo, Moisés foi o supremo legislador. Arão, seu irmão, foi nomeado como sacerdote. O judaísmo posteriormente passou a formar o ofício formal dos rabinos. Eis alguma de suas funções. Rabinos. Perdão. Rabinos, juízes civis e mestres religiosos ao mesmo tempo. Sinédrio estava acima dos rabinos, formavam o corpo governante máximo do judaísmo, bem atuante na época do surgimento do cristianismo, e possuía autoridade tanto civil quanto religiosa. Lembra daquela situação sobre Jesus, Pilatos, Herodes, assim, e eles iam a Pilatos e tudo e tal. Por quê? Porque embora eles não pudessem legislar no Império Romano, mas eles tinham liberdade para cuidar das causas deles. Matar, eles precisavam de consentimento. E aí, no contexto do Império Romano, porque no contexto mosaico não precisava de autorização de ninguém, né? Jeová Serol, purinho. E aí, vamos lá. Sumo sacerdote era tanto um chefe do Estado quanto um chefe religioso. Escriba, aqueles que trabalhavam com os textos bíblicos, copiando e fixando a forma da lei e das sagradas escrituras, além de serem os mestres populares. E aí finalmente surgiram os partidos, como o partido dos fariseus e dos saduceus, que lutavam pela hegemonia no tocante à liderança civil e religiosa, e cujas ideias religiosas e filosóficas por muitas vezes entraram em choque. Nesse conflito, os fariseus finalmente levaram a melhor, pois o judaísmo moderno é apenas uma versão do farisaísmo, até porque não tem mais tempo, sacerdote para quê? Não é mesmo? E aí, em relação à questão de algumas orientações aqui, nós temos, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar a Torá. Nenhuma palavra na religião judaica é tão indefinível e ainda assim tão indispensável quanto a palavra Torá. Ela tem sido durante todas as épocas a soma e a substância do estudo e da erudição judaicas. Para que os judeus cresçam piedosos, considera-se essencial que saibam os 613 preceitos da Torá, a lei judaica que, segundo o livro do Êxodo, foi dada a Moisés por Deus, desde tempos antigos. Os judeus são notáveis por sua educação. Todos sabiam ler e escrever, pelo menos os homens, e o ensino começava cedo. Atualmente, a maioria dos jovens judeus não vai tão longe na educação religiosa, mas a tradição de respeito pelo aprendizado se mantém. A maioria dos judeus espera educar-se no mínimo até o nível superior. São os pais
que principalmente tem o dever de ensinar a Torá aos seus filhos. Todo Israel, tanto ricos como pobres, deviam ocupar-se da Torá e estudá-la durante toda a vida. Para essa atividade, o dia privilegiado é o sábado. E aí, a Torá é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, que em hebraico é Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bemidbar e Deuteronômio, Devarim. Para o cristianismo, a Torá desempenhou um importante papel. O próprio Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Este texto nos mostra que Cristo reinterpretou a lei radicalmente, a qual se cumpriu em sua própria pessoa. Esta interpretação foi o seu ensino de que a mera observância externa não estava de acordo com o sentido real das leis. Deus tensionava que sua palavra fosse guardada no coração de seu povo. Jesus considerava a ira e o ódio atitudes tão pecaminosas quanto o homicídio, Mateus 5,21, ou a concupiscência tão condenável quanto o adultério, Mateus 5,27. Cristo classificou a lei oral como tradição dos homens, Marcos 7, versículos de 8 a 13. Os religiosos profissionais, tais como os escribas e fariseus, erigiram um muro ao redor da Torá, como os escribas e fariseus, inacessível às pessoas comuns. Tem também a Cabala, que é o nome dado ao conhecimento judaico místico, originalmente transmitido de forma oral. O misticismo gnóstico já se fazia presente na Haggadah, livro que narra o Êxodo e apresenta a ordem de Seder, as bênçãos, símbolos, orações e principalmente a exposição rabínica do tema. E aí as pessoas buscavam a presença de Deus. Essa presença substituía toda a erudição e todo o esforço humano. A alma humana entraria assim em harmonia e em união com o ser divino. As pessoas andavam atrás da perfeição da santidade e da autopurificação, como maneiras de chegarem à presença de Deus. O instrumento usado para isso era a Cabala, que naturalmente incorporava muitas ideias pagãs no campo dos conceitos, como a adivinhação. A Cabala era usada como a Bíblia do misticismo. E aí a especulação cabalística conheceu seu clímax nos séculos 16 e 17. Muitos estudiosos acreditavam estar vivendo os dias finais e saudaram a chegada do autoproclamado Messias, Shabetaz e Zevi. O mundo judaico vivia em estado de excitação com sua chegada, mas em 1666 ele foi decapitado pelos turcos ao lhe ser dada a escolha, a morte ou a conversão ao Islã. Escolhendo o Islã, caiu em desgraça. Para isto, nos serve a advertência do apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. E aí, segundo Cristo. Além dessa ideia, também temos o Talmud. Além da Torá escrita, os judeus também tinham regras e mandamentos transmitidos oralmente. O Talmud, segundo a tradição judaica, no Monte Moisés, recebeu não apenas a lei escrita de Deus, mas ainda a lei falada. Depois que os judeus se dispersaram pelo mundo e decidiram registrar estes ensinamentos para que não se perdessem, esse material se chama Talmud, a palavra hebraica que significa estudo. Ele contém regras, preceitos morais, comentários e opiniões legais, mas também histórias e lendas. É bem sabido que o Talmud não é em si um livro de ensinamentos, e sim um texto usado pelos rabinos para a orientação dos fiéis em determinadas situações. O culto judaico. Depois do retorno à Babilônia, que começou a se desenvolver a religião a que costumamos chamar de judaísmo. O núcleo do judaísmo era a vida na sinagoga. Numa sinagoga não há imagem religiosa nem objetos no altar, pois, como vimos, as imagens são proibidas, é o segundo mandamento. Deste
desde os 3 anos de idade, os judeus são incentivados a elevar orações a Deus. No serviço da sinagoga, nas manhãs de sábado, há um grande cerimonial em torno da leitura da Torá. Ali se lê uma passagem do texto em hebraico, de modo que no período de 1 ano se lê toda a Torá. E aí, uma das grandes figuras da história judaica foi Moisés. Moisés Maimônides, um judeu espanhol que viveu no século XII, ano Dominus. Pensador sistemático, procurou condensar as crenças básicas do judaísmo sob a forma de credo. Vamos aos 13 artigos da fé judaica. 1. A crença na existência de Deus. 2. A crença na unicidade de Deus. 3. A crença na incorporalidade de Deus. 4. A crença na eternidade de Deus. 5. A crença de que somente Deus deve ser adorado. 6. A crença na profecia. 7. A crença em Moisés como o maior dos profetas. 8. A crença em que a Torá foi dada por Deus a Moisés. 9. A crença em que a Torá é imutável. 10. A crença na onisciência de Deus. 11. A crença em que Deus recompensa e castiga. 12. A crença na vinda do Messias. 13. A crença na ressurreição dos mortos. E aí, a gente, por exemplo, tem alguns momentos mais importantes na vida de um judeu. O nascimento. 8 dias após o nascimento, os meninos são circuncidados, conforme o mandamento da Torá. Início da vida adulta, o bar mitzvah, e bar mitzvah. Aos 13 anos, o menino judeu se torna um bar mitzvah. Uma expressão em hebraico significa filho do mandamento. 1 ano antes deve receber aulas do rabino para aprender as leis e os costumes judaicos. Depois da cerimônia, é hábito oferecer uma festa à família e amigos. Uma menina se torna automaticamente bar mitzvah, filha do mandamento. Quando completar 12 anos, por volta dos 15, elas aprendem o principal da história dos costumes judaicos, particularmente as regras alimentares, que são responsabilidade da mulher. O casamento, que é considerado o modo de vida ideal de Deus, é o único tipo de coabitação permitido. Os judeus têm por obrigação casar com judias. Perdem os casamentos mistos, porém os casamentos mistos estão se tornando comuns. Olha a releitura. Os noivos, deixa eu ver aqui, no dia do casamento o noivo e a noiva ficam em jejum até o final da cerimônia. Epa, essa eu não sabia. Os noivos compartilharão do mesmo copo de vinho, em sinal de que irão dividir tudo o que a vida lhes trouxer. Então o noivo põe a aliança no dedo da noiva, dizendo em hebraico: eis que tu és consagrada a mim por esta aliança, segundo a lei de Moisés e de Israel. Neste ponto, a ketubá, que é o contrato de casamento, que é assinado pelo noivo antes da cerimônia e reúne todos os seus deveres para com a noiva. Deixa eu ver. O casamento, propriamente dito, começa com a leitura de 7 bênçãos especiais. O noivo então quebra um copo com o pé em memória da destruição do templo. Em seguida são levados para um quarto onde podem quebrar o jejum e ficar a sós. Morte. A cremação não é permitida, mas alguns progressistas permitem. Os homens, já tem progressistas até entre os judeus. A cremação, vocês estão, Jesus. Os homens são enterrados envolvidos com o seu chale de oração. Não se usam flores nem música na cerimônia. São jogadas 3 pás de terra sobre o caixão enquanto se recita: o Senhor dá, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo livro citado, seguindo aqui, é o livro das religiões. Após o funeral, a família fica de luto por uma semana e os parentes mais próximos acendem uma vela todos os anos e fazem uma prece especial na data da morte. Em relação às... Oi? Só diz que acende a vela e faz oração. Aí, em relação às regras alimentares, o kosher, a carne só pode provir de animais que ruminam e tem o casco partido, os alimentos que podem ser comidos. Sendo assim, se excluem o porco, o camelo, a lebre, o coelho e outros. Das aves pode-se comer as não predatórias. Dos peixes são permitidos apenas os que possuem escamas e barbatanas.
Logo estão eliminados o polvo, lagosta, marisco, caranguejo, camarões, etc. Toda comida feita com sangue é proibida, já que a vida está no sangue. Levítico 17:11. É proibido comer qualquer carne que não tenha sido obtida de um animal abatido segundo as regras. As frutas e verduras são todas permitidas, bem como a maioria das bebidas alcoólicas e não alcoólicas, salvo algumas exceções. Além dessas regras, os judeus não comem derivados do leite com derivados da carne. Algumas pessoas chegam a ter 2 geladeiras, as 2 lavadoras de louça, para que não se misturem leite e carne. De acordo com a ética judaica, os judeus não possuem uma separação nítida entre a parte ética e a parte religiosa de sua doutrina. Tudo pertence à lei de Deus. Existem 248 ordens positivas do tipo: faça isso, faça isso, faça isso. E 365 proibições: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Totalizando 613 mandamentos. Também são regulados por muitos costumes e práticas que surgiram ao longo da história. Disse que um costume judaico é tão obrigatório quanto uma lei. Dão muita ênfase à generosidade, hospitalidade, boa vontade para ajudar, honestidade e respeito pelos pais. Muitos judeus dão o dízimo. Para eles, dar esmolas não é fazer caridade, e sim cumprir o dever de combater a pobreza, baseado na palavra de Deus. Como diz Deuteronômio 15:7, quando entre ti houver algum pobre na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás a tua mão a teu irmão que for pobre. Como há muitos mandamentos, é natural que em certas circunstâncias eles entrem em conflito. Quando isto acontece, a vida humana está acima de tudo. Aí nós temos algumas festas judaicas. Uma delas, a festa da peregrinação, quando o templo ainda estava de pé, os judeus faziam peregrinação a Jerusalém para fazer oferendas nas 3 festas, Pessah, Shavuot e Sukkot. Os que viviam fora de Israel tinham de vender parte de sua colheita e enviar o dinheiro para comprar oferendas e ajudar a cuidar do templo e dos sacerdotes. Agora não há mais tempo, os judeus celebram essas festas em casa e na sinagoga. O Pessah, que é a Páscoa, na primavera, um novo mundo nasce na terra, a terra verdejante, o brotar discreto, a grama verde nova. Este é o anúncio feito pela natureza. Para os judeus, a natureza e a história se unem para celebrar novos inícios. A Páscoa em hebraico, que significa passar por cima, é uma referência ao relato da Torá sobre o anjo do Senhor que passou por cima das casas dos israelitas, e desse modo só os primogênitos egípcios morreram. É celebrada no mês de Alisã, março, abril. O trecho de Deuteronômio 16, de 1 a 4, mostra-nos como deve ser observada. A Páscoa também é denominada festa do pão asmo, pois celebra a ocasião em que os judeus saíram do Egito às pressas, sem tempo para esperar o pão fermentar e crescer. E aí, o que acontece? A Páscoa também, como ela era denominada, de pão asmo, a tradição cristã foi influenciada por ela, de modo que Jesus escolheu a noite antes da... Oh, meu Deus do céu, desligou.